A paz do Senhor a você e querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto na segunda epístola de Paulo, capítulo 2 e o verso de número 4, que nos diz o seguinte: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Minha gratidão a todos os inscritos deste canal PR. José Amaro. Minha gratidão de coração. Você tem nos ajudado a fazer com que esse canal ele seja conhecido de outras pessoas. Pelo seu compartilhamento, pelo seu like, pelo seu comentário, tudo isso soma uma importância muito boa para este canal. Você que está chegando agora, eu peço a você que se inscreva também, deixe o seu like, o seu comentário e mande para todos os demais amigos, familiares que você tem, porque assim o conteúdo vai ser entendido pela plataforma, que é importante. Notifica você todas as vezes que tivermos um conteúdo novo e vai mandar outras pessoas depois de nós. Vamos então meditar na bendita palavra de Deus. Queridos, nesses dias nós estamos falando sobre o momento em que Paulo, preso, ele conversa com Timóteo, ou escreve, melhor dizendo, para Timóteo. Fizemos já mais alguns vídeos dentro desse capítulo. Estamos falando, ainda que resumidamente, versículo por versículo, estamos tirando algum conteúdo dele, ou deles, não é? E hoje nós estamos meditando no verso de número 4. Nesse versículo de número 4, o apóstolo São Paulo, ele usa uma expressão metafórica, que significa uma metáfora. E uma metáfora nada mais é do que uma comparação para que fale de uma outra verdade, de uma outra realidade. Além disso, fique mais claro a forma de compreensão aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão lendo, aqueles que estão escutando. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de metáforas, ela é completa de parábolas. Nós temos muito isso na Bíblia. Isso ajuda a fazer com que as pessoas entendam a linguagem de Deus para com elas. Observe, queridos, que nos vídeos anteriores, se você não assistiu, eu aconselho que você assista. Paulo estava preocupado com Timóteo porque Timóteo ele era o retrato mais fiel de todos os obreiros que Paulo formou. Ele era o retrato mais completo do apóstolo São Paulo. E ele sabia que Timóteo passava por dificuldades. E ele, preocupado com isso, ele escreve para Timóteo. Nos vídeos anteriores a gente falou bastante sobre isso. E nesse versículo de número 4, ele diz: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócio nesta vida. Então ele usa essa metáfora ou esta comparação, pegando o pleno exercício de um soldado fiel, que é alistado para a batalha, para defender sua pátria, seus cidadãos, as suas leis, os direitos dos cidadãos. O soldado, ele é sim uma pessoa que é escolhido para este fim. O seu território, ele precisa ter preocupação em guardá-lo. E Paulo pega essa comparação e traz para a vida de Timóteo. Por que Paulo ele usa essa expressão? Primeiro, porque essa linguagem ela era compreendida por Timóteo. Você vai ver nas parábolas de Jesus ou nas metáforas que encontramos em toda a Bíblia, nenhuma delas
ao ser feitas, é descompreendida ou de difícil compreensão dos ouvintes, porque as metáforas ou as comparações ou as parábolas de Jesus, ele sempre fez no âmbito do conhecimento daquele povo. Eu dou aqui um exemplo de quando Jesus estava entre os pescadores. Ele falava de pesca. Ele dizia: a rede é lançada no mar e traz todo tipo de peixe, mas aqueles que estão aptos para o consumo é botado no cesto, os que não estão são jogados fora. São jogados de volta às águas. Isso não foi difícil de compreender. Quando Jesus estava entre os agricultores, ele falava da semente. A semente foi jogada na beira do caminho, a semente foi caída no pé degrau, a semente caiu nos espinhos, a semente caiu numa boa terra, e os ouvintes entendiam o que Jesus estava dizendo. Então, as parábolas e as metáforas bíblicas, ela traz uma forma mais eficiente para a compreensão do conteúdo que está sendo falado. Quando Paulo ele usa essa metáfora para Timóteo do soldado, Timóteo conhecia isso. Aí você pergunta, Timóteo ele era um militar? Não, a Bíblia não mostra que Timóteo era um militar. Mas Timóteo ele era um homem bem esclarecido, porque ele aprendeu de Paulo. E Paulo ele era um homem inteligente, ele era um doutor da lei. Paulo ele era um homem que falava os idiomas do mundo em que ele viveu. Ele era um homem douto. E Timóteo aprendeu com Paulo e, claro que aprendeu também sobre isso, de forma que quando Paulo ele usa essa expressão, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, Paulo está falando do soldado, Timóteo compreendeu isso, porque jamais Timóteo ou Paulo ia falar algo a Timóteo que Timóteo não compreendesse, entende isso? Porque a preocupação de Paulo era que Timóteo não desistisse. Porque o prejuízo que teria na desistência de Timóteo, meus irmãos e amigos, era muito grande. Ah, pastor José Amaro, mas Deus levantava outro. Sim, Deus levanta outro todas as vezes que alguém desistir ou que Deus tire esse alguém para um outro lugar ou recolha para a eternidade. A história mostra isso. Deus sempre botou uma outra pessoa no lugar. Mas uma desistência nesse nível aqui, queridos, quando é Deus que trabalha, antes de tudo, Deus prepara o povo e prepara a pessoa que vai substituir. Mas nesse caso aqui, é diferente. Deus ia colocar alguém, ia. Mas muita gente que creu em Jesus por meio de Paulo e foi mantido por meio de Timóteo, ia se escandalizar, esfriar na fé, ia ter algum prejuízo na vida de algumas pessoas. Aí Timóteo ouve de Paulo: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. O que é embaraço? Embaraço são complicações que deixam você impossibilitado de andar, de fazer as suas atividades, de se locomover. Embaraço é deixar você confundido. E Paulo estava dizendo, Timóteo, ninguém que milita pode estar confundido, não pode de maneira alguma, ou seja, você não pode estar dando ouvido ao que estão dizendo, levar em consideração as heresias, as contradições que estão te apresentando e que têm atingido a muitos na igreja. Você não pode se dar a isso. E Timóteo compreendeu. Aí a parte final do versículo ele diz o seguinte: porque o que milita legitimamente não pode se embaraçar? Aí ele diz, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Os senhores, as senhoras são de convir comigo que todo o soldado alistado, além dele ter o compromisso com os deveres pátricos, ele tem também a preocupação de agradar o que alistou ele, aquele que o alistou, aquele que confiou nele, aquele que dedicou confiança nele, crendo nele, percebendo nele que ele pode ser útil para o exército para o qual ele foi chamado. Então ele tem essas preocupações e Paulo cita isso aqui.
Ele cita para Timóteo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu quero concluir esse vídeo aqui, abrindo parênteses para dizer a você, queridos, todos os que estão me ouvindo agora, não sei que hora do dia ou da noite, se de madrugada, se é de dia, de noite, onde você está me ouvindo agora, eu quero te dizer o seguinte: levante a sua cabeça e não deixe que alguém te encontre embaraçado, confuso em relação ao teu comportamento e posicionamento diante do Deus que você vem servindo até hoje. Levante a sua cabeça. Nós entendemos pela Bíblia e pelas experiências que passamos que há momento que parece não ter saída, que há momento que parece não ter solução. Mas se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus que tiveram um momento conturbado na sua vida, parecendo não ter saída, mas continuaram confiando e crendo no Senhor, nosso Deus, o Senhor teve uma atitude, teve uma ação em benefício dele. Então que Deus abençoe você, que Deus te ajude. Não deixe que nada se embarace. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Ninguém que milita legitimamente se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Que Deus abençoe você, receba ânimo, receba a força do Senhor e continue militando legitimamente. A palavra militar legitimamente significa fazer tudo como deve ser feito, correto, com justiça, com honestidade. Ainda que alguém ao seu lado fracassou, ainda que alguém ao seu lado optou por diferente posicionamento, siga firme na presença do Senhor, porque Deus honrará você no tempo diante de todos. Que Deus abençoe você e a sua querida família. Eu quero lhe pedir que você não perca os vídeos posteriores. Nós vamos sim continuar falando ainda sobre essas instruções e aconselhamentos de Paulo a Timóteo no final dos seus dias, como eu disse, quando ainda estava preso e de lá não saiu mais. E a história diz que Paulo foi decapitado e, conforme alguns estudiosos da Bíblia, sua idade era entre 80 e 82 anos, por aí era a idade de Paulo quando foi decapitado por conta do Evangelho. Mas lá de dentro do presídio, da cadeia, Paulo estava dizendo, milita legitimamente. E é isso que o Espírito do Senhor está dizendo para você nessa oportunidade. Milite legitimamente e não ceda às pressões que estão vindo ao seu encontro, porque o Espírito Santo que te ajudou até hoje seguirá te ajudando até o último dia que essa milícia terminar. Deus abençoe. Vamos orar então? Querido Pai, cuja presença estamos. Ó Deus, eu te louvo poder falar a tua palavra outra vez. Todos que tiverem acesso a este material, Senhor, a este conteúdo, ministra sobre os seus corações. Eu te agradeço pela noite que passou, o sono reparador que o Senhor nos deu, por esse novo dia que o Senhor nos concede. Eu quero nesse dia pedir por todos aqueles, meu Deus, que estão acordando neste momento para suas atividades. Prospera o dia de cada um, Senhor, os nossos irmãos, nossos amigos, Senhor, todos eles, põe a tua grandiosa mão e prospera. Abençoa suas famílias, dá-lhes livramento, Senhor. Deus, eu te peço por aqueles que estão voltando do trabalho, sim, aqueles que estão indo, prospera. Aqueles que estão voltando depois de uma noite de labuta, a Ele dá-lhes, Senhor, um sono reparador. Abençoa também os que estão nos caminhões, nas carretas, ônibus, metrô, trem. Ah, Senhor, os taxistas, aqueles que são motoristas de aplicativo, meu Deus, os que estão nos hospitais, as nossas polícias, Senhor, abençoa a todos. Deus, a nossa segurança, oh querido Pai, abençoa todo o nosso Brasil.
Senhor, eu te peço pelas nossas autoridades espirituais, aqui no nosso Brasil e no mundo, Senhor. Abençoa a tua igreja, concede graça ao teu povo. Querido Pai, os que estão passando por um momento de tribulação, hospitalizados, desenganados pela medicina, entra com saúde, Senhor. Querido Deus, eu te peço por todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e continue nos acompanhando nesse canal. Até o próximo, se Deus quiser.